Olá, estou aqui com a minha mãe. Hoje é dia de aniversário dela. Estamos aqui no parque. Já fomos comprar algumas coisas de fruta em casa, que é bom, né, para a saúde. E eu quero responder, né, as pessoas sobre o que elas entendem do que nós estudamos e meditamos aqui. E até uma pessoa agora perguntou perguntou dando risada, né, caçoando da gente. Quando a gente tem raiva de alguém, como que a gente tem raiva na divina vontade? Então, é umas coisas assim, a pessoa falou que a gente é agnosticista, a pessoa não sabe o que está falando, né? Porque a gente tem a nossa vida, a gente está expondo nossa vida prática na Terra. Então, a gente é pessoas, somos todos nós pessoas normais, que amamos a Jesus, que Ele está no nosso coração, né? Nós comungamos a Eucaristia, católicos, né? E meditamos a vida de Jesus e só colocamos em prática. Se Jesus então vivia o gnosticismo, então estranho, né? Porque ele vivia muita comunhão com Deus Pai, como nós também temos comunhão. Jesus tinha comunhão constante com Deus o tempo todo, Nossa Senhora também. E eles não são chamados de gnosticistas, né? É a santidade que ele e Nossa Senhora viveram na Terra. Então a gente não entende o que acontece com as pessoas, que elas interpretam as coisas ao seu modo de ver, porque querem dizer que elas estão certas e nós estamos errados, né? E não sei, não aprofundam, né? Não aprofundam o conhecimento, não compreendem o que significa esse dom de viver na vontade divina. E aí a gente quer, né, esclarecer para as pessoas que não é assim que funcionam as coisas, né? A gente precisa estudar, a gente precisa se interessar. Agora a gente está traduzindo uma tese de doutorado, né, do doutor de teologia, que recebeu, né, que fez toda uma tese bem ortodoxa, né, conforme o magistério da igreja, tudo mais. Ele é da Pontifícia Universidade do Vaticano e muito renomado, né, José Pianuzzi, reverendo José Pianuzzi. Ele também trabalhou lá no Vaticano com aquele exorcista famoso que morreu, a morte, né, Gabriel Lamorte. Ele foi, né, fez estágio com o Gabriel Lamorte. Ele é exorcista também, José Pianuzzi. Ele dá aulas, colocamos aqui as aulas dele e os escritos dele, né, que ele fez em cima da serva de Deus Luísa Picarreta, são super explicativos, dizendo o que é o dom da divina vontade em cima do magistério da Igreja Católica. Então, assim, essas pessoas que são maldosas, que chegam e perguntam essas coisas absurdas, e fazem comentários e afirmações absurdas, elas não estudam nada, elas não entendem o que é as coisas na prática. Então elas só veem as coisas na teoria e aí elas já julgam as coisas, né, conforme a interpretação pessoal de cada um. Mas a igreja tem uma visão das coisas e ela esclarece. E aí os nossos padres nos ajudam a entender e nós seguimos o que eles dizem e eles nos ajudam cada vez mais a penetrar nesses escritos. Então não tem nada de errado, né? E as coisas que nós dizemos sobre algumas particularidades dos relacionamentos com família, com mãe, com pai, com pessoas, que faz com que a gente volte o nosso olhar a Jesus, é o que a igreja pede para a gente fazer, né? Para a gente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então nada estamos fazendo de errado, nada distorcendo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós estamos buscando na vida de Jesus, na vida de Maria, o que nós podemos imitar, né? O que nós podemos, que é o que a Luísa aprendeu, com o dom de viver na vontade divina. A santidade que Jesus e Maria viveram na terra e que está sendo explicada no livro do céu. Então, eles eram pessoas plenamente presentes na sociedade. Jesus e Maria sofreram muitas perseguições, né, até da família, conforme nós também sofremos quando nós cremos em Deus e buscamos viver na ordem. Então, tá tudo certo. E viver na ordem, e viver no amor, né, viver na justiça, viver na paz, buscar essa paz em Deus, desabafar a nossa raiva com Deus, né? Como essa pessoa perguntou, como que eu vou fazer para poder resolver minha raiva? A gente vai para Jesus, né? A gente desabafa com Jesus. E aí Jesus que está dentro de nós, né? E nos escritos ele esclarece para a gente o que fazer
para a gente não ter paixões, porque o que faz nós termos raiva são as paixões que nós temos. Então as pessoas, elas machucam a gente, elas ferem a gente, mas a gente tem uma visão mais abrangente, né, do que significa todos esses sentimentos em nós. E também outra coisa que Jesus também fala no livro do céu, é que ele nos dá um ópio, né, que é tipo ele fornece pra gente uma ajuda especial pra gente não ficar com tanta raiva das situações, para que os nossos sofrimentos sejam suportáveis, né? Ele fala que dá um ópio pra gente poder, que é um ópio, o que é um ópio? É um analgésico, né? Para que a gente possa entender as coisas com calma. Então ele dá tipo um analgésico pra gente não explodir na hora da raiva. Então é a ajuda de Jesus, é uma santidade que é mais Jesus quem realiza em nós a santidade, é Ele quem vive a santidade em nós. Nós damos a nossa vontade para Ele e nós ficamos unidos a Ele, e Ele que vai desenvolver essa santidade em nós, dando os seus atributos a nós, né? E muitas vezes, quando nós precisamos chamar a atenção de alguém, né, porque alguém está fazendo alguma coisa errada, a gente chama com caridade, sendo firme, claro, falando com firmeza, né? Podemos sim, às vezes, dar um beliscão, modo de falar, não de violência, mas puxar um pouquinho né, a orelha da pessoa na questão de conversas, né? Isso não tem problema nenhum. E a gente não tem aquele apego, assim, aquela preocupação se a pessoa vai ficar com raiva. Então a gente faz por amor a Jesus, então a gente sabe que Deus vai lá no coração da pessoa e vai convencer a pessoa de que nós a amamos, que nós fazemos as coisas por amor. Explicamos, né, o que é na vontade de Deus, as coisas de uma forma mais perfeita, do jeito como Deus deseja. A gente coloca Deus, a palavra de Deus sempre na frente. Se a pessoa quiser fazer as coisas ordenadas, ela faz. Se ela não quiser, a gente respeita a opinião da pessoa e deixa a pessoa em paz, deixa a pessoa seguir o caminho dela, como Jesus fazia também. E a gente não fica, né, com medo da pessoa se perder, porque a gente confia que Deus vai lá e a gente pede para que Deus vá lá e leve luz ao coração daquela pessoa. Então a gente não tem motivo para ficar com raiva de ninguém, né? Então a gente vive uma vida muito tranquila, muito em paz. E é isso que Jesus ensina no livro do céu. Não tem nada de gnosticismo, porque a gente faz os nossos deveres, a gente resolve os problemas, a gente conversa com as pessoas. O que é gnosticismo? O gnosticismo é uma pessoa que se fecha no espiritual e ela só vive no espiritual e não se relaciona mais com a humanidade, com o mundo, né? Se fecha, não tem mais convivência com as pessoas. Então é isso, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos. Um bom dia, um bom feriado.